Bom dia a todos. Hoje, o texto de hoje é da Favret Sada, Ser Afetado. Vamos começar nossa rodada inicial pelo Guilherme. Guilherme. Queria dizer que eu estou muito feliz desse texto não ser de filosofia. Estou numa área muito mais confortável. Achei um texto muito tranquilo de ler, achei gostoso e me instigou bastantes pensamentos, né? Eu achei engraçado a crítica que ela faz, né? A observação participante, porque é um conceito que a gente escuta tanto, né? Que a gente dentro da antropologia, a gente passa muito tempo assim escutando, só que eu não tinha parado para pensar nisso como ela chama de oxímoro, né? É uma figura de linguagem para algo que é paradoxal, uma parada que é tipo gelo quente, água seca, né? E é a observação participante, né? Como é que você vai observar participando ao mesmo tempo, né? Ou você observa, ou você participa, né? Essa falácia da observação participante é algo que a gente construiu, né? Mas eu acho que não deixa de ser válido em diversos sentidos, né? Em diversos lugares. A questão da feitiçaria, a questão dessa que ela está falando, eu acho que é muito interessante, mas eu não sinto que a gente deva descartar, né, a observação participante, não, pelo menos pelo que eu peguei desse texto, né? Tem muitas críticas que eu acho que podem ser feitas, que devem ser feitas, né? Mas eu achei um pouco de uma rinha, assim, né, com isso, assim, eu acho que não precisamos descartar isso necessariamente, assim, né? E essa questão de ser afetado, eu acho que é muito interessante, assim, muito interessante. E outra coisa que me chamou a atenção também foi sobre... Ela fala sobre as notas etnográficas, né? E eu fiquei pensando bastante nesse exercício que a gente está fazendo das notas etnográficas, do que a gente escreve, do que sei lá, é engraçado pensar nisso, porque ela falou que teve, sei lá, 200 dias e anotou 30 dias, né? Qual é como que você utiliza isso metodologicamente? Como você cria um trabalho em cima disso, assim, né? De onde você vai ser afetado, né? Mas de onde você vai extrair o que você vai construir como você constrói uma etnografia, etnologia, né? A partir disso. Aí eu fiquei um pouco confuso sobre essa parte, assim. Tá bom. Obrigado, Guilherme. A gente vai voltar a isso. Axa, e você, Axa? Estou aqui falando com meu esposo sobre isso, né? Ele tá falando assim, mas observação participante é o que eu mais uso. Ele tá aqui do meu lado. Aí a gente tava falando sobre isso. Eu achei muito interessante, estava até falando com ele da questão que ela coloca da grande divisão, né? Eles e nós. O etnólogo é um ser acultural, né? E eu achei muito honesto esse texto, né? Em relação a ela falar assim que ela traz uma questão que eu já pensei sobre isso também, estava até falando aqui sobre isso, a gente ficar meio confuso sobre, assim, observar, né, ter o etnólogo, depois participar, se deixar afetar, né, mais numa questão pessoal, né, da coisa. Eu achei muito interessante um texto, assim, que eu não tinha lido um texto em relação a isso tão honesto, né, tipo, que não é tão fácil a gente ficar separando essas personalidades, a gente acaba entrando numa de uma personalidade, talvez, né? Se você não tiver muita experiência ou enfim, muita prática nisso, né? Você acaba ficando meio confuso entre se deixar ser afetado ou ser uma pessoa que está se distanciando do objeto. Enfim, é uma questão interessante a ser discutida, né? Tá bom. E você, Dani? Sabia que ia ser eu agora.
Mas tudo bem. É assim, ó. Assim, tá? Eu não gostei do jeito que ela escreve. Eu acho que ela se parece comigo, mas é quando eu estou brincando. Quando eu estou, assim, me fazendo no lugar daquelas pessoas psicóticas, né? Tipo, narcisistas e tal. Eu acho ela extremamente narcisista. Ela até cita a palavra narcisista, né? Ela fala, eu não quero ser narcisista. Não estou, né? Não é para fortalecer o narcisismo do observador, tá? Do etnólogo, mas elas comparam com Evans Pritchard, com não sei o que lá, com Malinowski, que fala que ela foi melhor que qualquer um outro antes dela. A experiência dela foi única. E não assim por ser a experiência dela, mas olha só, é para confrontar os padrões da antropologia que estavam feitos até então, entendeu? Como se, tipo, eu não sei se ela realmente o álbum do Borgadol, se ela se acha muito. Mas eu não tinha pegado esse ponto que o Guilherme colocou, né? Que é assim, realmente ela traz um ponto sobre a observação participante, o que tem que ser, o que não tem que ser. Agora, que ela se acha muito, isso daí é, né, inegável. Uhum. Ok. Obrigado, Dani. Tem uma coisa importante do que você falou, mas depois eu volto a isso. Verônica, e você, Verônica? Engraçada a Daniela falar isso, porque eu acho que, querendo ou não, o antropólogo ele tem um pouco de narcisismo. Eu acho que sim. Tipo assim, reconhecimento do trabalho. Eu acho que o pesquisador tem um pouco disso, né? De reconhecer, que queira que seu trabalho seja reconhecido. Mas, enfim, eu gostei muito do texto. Eu fiquei muito feliz também por o texto não ser de filosofia. Muito mais fácil, parece que é mais reconfortante até de ler. Mas eu fiquei me perguntando sobre algumas coisas, sabe? Assim, ela falando... Eu senti que é um make-off também, de certa forma, do trabalho dela. E aí, eu fiquei me perguntando até que ponto... Porque parece que antes dela ir para o trabalho, ela leu bastante sobre. E eu fiquei pensando, até que ponto eu posso ler bastante sobre algo que eu vou conhecer? Será que isso não vai me afetar? E aí eu fiquei comigo mesmo, né? Fiquei nesse questionamento comigo. E é isso, eu não sei, ainda não tenho essa resposta. Tá bom. Essa é uma discussão importante. A gente vai voltar a ela, não se preocupe não. Tá bom, e você, Giovana? Professor, eu confesso que quando eu vi que o texto seria esse, eu fiquei animada, porque, como os outros disseram, é mais familiar pra gente. E também, quando eu era caloura e fiz criança, eu li esse texto e eu lembro que a gente ficou muito, não sei, a gente gostou muito dele. E aí eu queria saber se ainda ia gostar muito dele lendo agora. Mas, no geral, eu gosto muito desse texto, eu ainda gostei muito desse texto. E teve uma parte que me chamou a atenção, que eu achei ela muito gente como a gente, que ela falou que enquanto ela fazia pesquisa, ela ficava tipo assim, eu não sei por quê e nem como eu tô fazendo isso. Aí eu me identifiquei, que muita gente fica assim, tipo, não tem a mínima ideia. E ela disse que ficou impressionada com como ela conseguiu, né, fazer o trabalho nascer. Mas, lendo de novo, desde o primeiro semestre até agora, eu gostei muito ainda, mas não é mais tão revolucionário como eu achei no primeiro semestre. Tá bom. E você, Thaís? Você quer falar alguma coisa? Sua garganta tá ruim? Pode escrever no chat, sim. Então vamos lá, Rodrigo, você. Eu gostei muito do texto. Eu fiquei com algumas coisas. Primeiro, eu achei que a postura dela foi muito interessante, né? Assim, eu acho que mais importante que tudo é esse espaço que, por exemplo, os autores mais recentes têm que se colocar de criticar os antigos, né? Eu acho que esse é um ponto muito importante. E aí eu não sei também se um pouco como a desaforo, a afronta, assim, mas a todo momento ela inclusive cita, né, o grande Evans Pritchard. E que é interessante a gente pensar que, por exemplo, por mais que ela esteja fazendo uma crítica muito contundente à escola francesa ali e à inglesa, ela não deixa de citar a importância deles, né? Que aí acho que é a questão do próprio processo
antropológico e das ciências sociais no geral, né? Que é tipo, né, esse diálogo, criando síntese, antítese, etc e tal. Então, eu acho muito interessante. É um tema que eu acho bom porque é muito sensível, né? Porque para mim entra numa questão que vai talvez um pouco para a ética, né? Que lugar você ocupa dentro de uma pesquisa, por exemplo, né? E aí, ao mesmo tempo, acho que tem tudo a ver, que é, né, lógico, com a a disciplina, que é, ao meu ver, essa quebra com essa metodologia meio dura. Ao mesmo tempo em que ela não perde o objeto e ela se arrisca, né, como ela fala, que em uma perspectiva ela arruína, em outra ela põe em risco o trabalho dela, mas que eu acho que foge finalmente, pelo menos né, nesse texto, né? Não sei como é que é o trabalho dela de fato, mas foge desse lugar de se basear dentro de uma lógica de ciência dura, né? Do tipo, do de fato, que é até o que o Dallas falou, né? Dessa observação participante, do tipo, de que forma eu realmente participo? Será que observar e participar genuinamente tem como fazer as duas coisas ao mesmo tempo? E eu acho que, enfim, aí ela tenta mostrar que não, né? Você participa e depois você faz análise da sua participação, mas você não dá para observar genuinamente enquanto você participa genuinamente, né? Enfim, aí uma das críticas que eu acho mais interessante é que ela coloca da questão da comunicação, né? O quanto fica limitado e pobre essa comunicação a partir de questões conscientes, por assim dizer, né? Tipo, de comunicação verbal, comunicação indireta, e aí, tipo, simbolismos exclusivamente a partir do que é dito, né? Verbalmente, não do que é né, gestos, da comunicação não verbal no geral, dos próprios silêncios, né? Da recusa de fala, por exemplo, que é um ponto muito interessante que eu acho que ela coloca, e acho que, assim, a ideia é que, pelo menos eu peguei meio que a diferença de ser e estar afetado, né? Sei lá, uma questão contínua, por exemplo, que aí acho que é o ponto que ela chega, né? Porque, sei lá, por mais que você não entre dentro dessa perspectiva que ela entrou, de fato emergir, fazer parte, tem uma diferença de chegar e ser afetado e estar afetado durante o processo, né? E depois disso também. Mas, enfim, é isso. Tá bom, obrigado, Rodrigo. Bom, eu vou ler aqui, Thaís, tá bom, Thaís? Thaís fala assim: eu gostei do texto e achei bastante honesto da autora assumir as relações de campo que podem acontecer. Quando ela fala sobre as comunicações involuntárias, por exemplo, acho que diz muito sobre não ter o controle sobre sentimentos e ação. Obrigado, Thaís. Ok. Professor, só uma Obrigado. última coisa que eu acho Claro. que é a questão do aí que eu acho que no fundo eu acho que é a crítica mais forte, né, dos antropólogos mais clássicos, né, que ela coloca e dos antropólogos mesmo contemporâneos dela que ela vai criticar, que não sei, eu vejo como uma questão que é, por exemplo, tentar apagar o eles e o nós que quem foi que falou? Ai, não lembro, gente, desculpa. Que alguém falou do eles e do nós, né? Dessa questão do o não científico não poder estar presente na Europa atual, né? Que eu acho que é bem interessante, que, tipo, marca muito, querendo ou não, o preconceito que ainda existe, né? Que por mais que sejamos antropólogos e etc e tal, aculturados, por mais que se coloquem nesse lugar, ainda assim mantém muito forte um traço, né, de preconceito. Bom, tá bom. Tem várias coisas importantes aqui que vocês mencionaram. Tem uma coisa aqui que o Guilherme tinha dito, né? Que ela observou 200 sessões. Ela mesma disse, né? Mas só etnografou 30. E aí, como fica? Guys? Não, e além disso, ela disse que alguns diários que ela escreveu, né, eram diários não no sentido de etnografar, mas para ela aliviar algumas coisas que ela estava guardando dentro dela, né? Ela ainda tem esse comentário, né? E aí, o que vocês acham?
Desculpa. Pode falar. Tem uma outra parte, se não me engano, que ela fala também que ela começou, né, a fazer as anotações, e aí tinha dia que ela simplesmente largava de mão e não fazia nenhuma anotação. Então pode ser isso também, às vezes ela perdia um pouco, às vezes ela achava também que estava fazendo errado, não sabia o que estava fazendo e acabava não fazendo nada, né? Não, agora eu fiquei com vontade de ler essa etnografia que ela escreve, né? Para ver o que que ela consegue tirar de lá, o que que ela consegue criar lá. Professor, eu acho que é meio que um resultado, né, da proposta metodológica dela. Porque ela critica, né, assim, a questão da observação participante. Então, que é o que eu falei, de participar genuinamente observando, né, ou participando também. Eu acho que é isso, não dá para ela manter uma constância de anotação e pegar um material de 200 sessões. Então, não sei, acho que faz parte do estar presente, né? Você não consegue, sei lá, compreender Sim. tudo. Olha, o Malinowski, ele tinha uma frase, lá na introdução, a gente não leu a introdução porque eu achei que estava muito... vocês já deviam ter lido, é uma coisa muito técnica, e eu estava querendo dar uma guinada para outro lado. Eu queria falar mais dessa questão do encontro do que da questão da técnica. Mas o Malinowski tem lá uma coisa que ele diz assim, que ele vai chamar a estrutura, né, que é o osso da sociedade. Ele vai dividir, faz uma metáfora entre estrutura, que é o osso, a carne e o espírito. E para cada um tem um tipo de técnica. Para a estrutura, ele vai chamar método estatístico por observação concreta. Eu esqueci exatamente como é, mas o que ele quer dizer com isso? Você vai observar várias vezes o mesmo fenômeno. E uma vez que você observa o mesmo fenômeno, ele vai você vai somando ao que você já sabe. Chega um momento em que você consegue perceber as continuidades. A pergunta é, ela precisava ter escrevido sobre as 200 sessões? Não, ela não precisou ter Ela não escrito precisou. sobre isso. Então, o que isso quer dizer para a gente? E vocês acham que E a quando ela gente está... não precisa fazer diário de campo. Não. É a estrutura, né? Ela não está analisando a estrutura. Vocês acham que a experiência dela foi embora quando ela não escreveu as 200, as 170, ela jogou fora? O que você acha que ela fez com esse... Agora eu só vou falar dessas 30 sessões, o resto eu joguei fora. O que você acha que ela fez? Professor, acho que não é necessariamente... Não vai jogar fora, porque até mesmo ela fala que, tipo, quando ela não conseguia escrever era porque a sessão tinha sido muito densa, algo assim. Então, eu acho que isso também faz parte da experiência. Ela não conseguia escrever porque a sessão tinha sido muito densa, já agrega à pesquisa em si, eu acho. O que vocês acham? Vamos lá. O que você acha, Dani? Não entendi. Vocês estão falando sobre ela precisar escrever sobre todas as sessões e coisas assim? Isso. Bom, como ela disse que ela não estava fazendo uma coisa, tipo, para ela usufruir, assim, né? Apesar de que fosse, mais ou menos, um pouco, também útil para ela estava fazendo aquilo como um trabalho dela de antropóloga, exercendo, né? Tipo assim, aquela anotação que você faz, tipo, profissional, né? Tal, com método. Então, quer dizer, apenas o que fosse importante para o trabalho dela, ela precisava escrever. Muitas coisas talvez fossem um pouquinho cotidianas, ou então dá para resumir em, fui afetada, entendeu? Né? Quer dizer assim, entrei no jogo, né? Me relacionei com as pessoas.
Ok. E você, Axa, o que você acha? Professor, eu fico pensando assim, essa questão do distanciamento, né? Fala um pouquinho mais alto, Axa. Eu não estou te ouvindo muito bem. Tá ouvindo agora? Agora melhor. Parece que rola, parece não, acho que rola, né, um pouco de culpa, né, por parte, assim, dela, e eu acho que dos antropólogos, né, de serem afetados pela situação, né, por se envolverem. Vocês também sentem isso? O que vocês acham? No caso, ela se colocou como ser afetada da feitiçaria, né? Não é assim Isso. ser afetada empaticamente, por exemplo, assim, fui numa favela, fui muito afetada pelas situações que eu vi lá e tal. Não é assim, sabe? É, era realmente, nesse ponto, de ser afetado pela feitiçaria. E ela também colocou assim, não tô pegando cargas das outras pessoas, eu só pude compreender a minha própria experiência. Então, nisso, por que as outras pessoas não falam, né? Por que as outras pessoas não compartilham a experiência deles de feitiçaria? Porque é tipo assim, muita coisa você não pode dizer, muita coisa você não pode compartilhar. Imagina que tem um chefe lá, né, que faz as coisas, faz ritual de desfeitiçalização. Tem um método aquilo, é como se fosse mais ou menos uma religião oculta, né? Mas as outras pessoas que vão falar, elas não podem falar porque não seria científico nos termos do próprio cara que está fazendo. Então, quer dizer, ninguém fala nada. A única forma que ela podia saber o que é feitiçaria seria sendo afetada. Então, ela coloca, na verdade, a centralidade desse processo de você participar, experienciar, e você só pode relatar a sua própria experiência, né? Guilherme. Não, eu achei interessante aqui, tem uma parte aqui que ela fala, na página 157, né? A página 3 do PDF. No último parágrafo, ela fala, embora durante a pesquisa de campo não soubesse o que estava fazendo, e tampouco o porquê, surpreendo-me hoje com a clareza das minhas escolhas metodológicas de então. Isso quer dizer, né, que enquanto ela estava lá, ela não estava pensando em fazer uma metodologia ou como que ela ia estudar aquilo. Ela estava ali experienciando, ela estava ali observando, entendendo aquilo. E é isso, eu acho que entra um pouco naquilo do olhar que o Rodrigo disse. Quando você tem esse olhar etnográfico, antropológico, né, as conversas, elas têm uma intenção. Você coloca uma intencionalidade nessa conversa. E ela se afastando dessa intencionalidade, ela conseguiu chegar em lugares que ela não conseguiria. É esse lugar da conversa, daquilo que ela fala sem intenção, né? Daquilo que ela escuta, que não é premeditado, coisas das não intencionalidades. É muito interessante pensar nisso, porque a gente pensa em a campo muito com várias metodologias, muito com diversas formas de se criar uma análise, né? Mas, às vezes, não ter nada disso pode proporcionar a gente muitas outras coisas, né? E aí ela continua, na página 4 do PDF, nessa segunda coluna, o segundo parágrafo da segunda coluna. Uma das situações que vivia no campo era praticamente inenarrável, né? Quer dizer, ela não conseguia trazer aquilo pro diário de campo. Nem é sobre uma escolha dela não escrever sobre aquilo, né? É sobre não ter como escrever, né? E aí ela continua falando um pouco mais embaixo, né? No começo teve muitas notas, depois de chegar em casa, mas era para acalmar a angústia de ter me pessoalmente engajado. Então ela estava realmente inserida ali naquilo, né? E aí, uma vez que aceitei ocupar o lugar que me tinha sido designado nas sessões, praticamente não tomei mais nota. E ela fala que ela registrou, né, para constituir um material depois essas 30 sessões, né?
Só que, mesmo que ela não tivesse registrado essas 30 sessões, eu acho que ela conseguiria construir um material, né? Eu acho que ela conseguiria tirar diversas coisas dali, apesar de não ter anotado nada. Eu acho que é muito sobre isso, de chegar em lugares que você não chegaria com essa mesma visão e sobre carregar essas experiências, independente das anotações densas, né? O que você está querendo naquele trabalho? Você quer fazer uma visão antropológica do que aquela experiência faz? Ou você quer uma visão sociológica de o que essas pessoas estão fazendo, o que elas passam, o que elas sentem? E isso eu acho que é uma diferença entre antropologia e sociologia, né? Aí era só isso mais que eu estava pensando. Legal, Guilherme. Rodrigo? Não, pois é, mas era meio que isso que o da Luz, a Timbiça falou, que o estar como ela estava não permitiria que ela fizesse anotações das 200. Inclusive, ser capaz de fazer uma observação das 200 sessões não colocaria ela dentro de 200 sessões, né? Porque tipo, da Luz leu vários trechos que eu ia falar que ela cita também, né? Mas, por exemplo, ela é chamada para fazer algumas coisas como alguém, né, que pertence de fato àquela lógica. E, inclusive, ela fala, as pessoas não procuram ela como pesquisadora, como etnóloga, etc. Pesquisam ela como alguém que participa do contexto da feitiçaria, que participa até como ela chega a achar que ela é uma das desenfeitiçadoras, né, e etc. Então, eu acho que a resposta ela não só não precisava, como não podia fazer, de fato, as 200 anotações. Tá bom, e essa coisa dela se perdeu durante a pesquisa? Bom, vocês querem que eu... Depois eu dou o que eu penso, né? Mas primeiro, e essa história dela se perdeu durante a pesquisa, mas depois se encontra? Qual é a relação disso com ser ou não Eu acho afetado? engraçado. Ela falou assim, aí eu releio as minhas coisas e eu realucino. Eu fui tão detalhista no meu negócio que o objetivo era realucinar. Alucinação, olha a palavra que ela usa. Ela estava querendo se perder, né? Interessante. E aí, isso faz parte, isso é perder-se no campo é algo ruim? Eu não acho que é algo ruim, não. Eu acho que é algo que deve esperar. Porque, assim, por mais que a gente vá ali, antes de a gente vá se preparando, vá, como eu falei, né, calculando todos os passos e tal, quando a gente chega lá, a gente se depara com coisas que a gente não conhece, né? A gente está conhecendo. Então, acho que é natural a gente se perder no processo e se reinventar, né? Eu acho que faz parte. Não é ruim, não. Eu não vejo com maus olhos. Tudo bem. Vocês concordam com isso? Eu Concordo. Mas aí Eu como é tendo a que con- fica? Não é meio paradoxal? Alguém perguntou assim, quem foi que perguntou se a gente tem que ler muito? Ou tem que ler a Verônica, né? Verônica. Até que ponto eu tenho que ler o que produziu anteriormente? Ler o que produziu anteriormente não me impede de ver o que está na frente aos meus olhos? Mas isso não é, por exemplo, uma das experiências de pesquisa, por exemplo? Em teoria, eu vou ler para ter referências. Eu não vou ler para conhecer a comunidade, ou seja lá o que eu vou estudar. Eu leio para ter referências. Porque a minha ideia, eu só vou ter lá na hora. Tanto que, por exemplo, das coisas que a gente vê e estuda, é que o campo aqui vai ditar de fato sua pesquisa, né? Por mais que você vá com alguma ideia fixa ou estabelecida ali mais ou menos, o campo vai destruir isso, pode até ser que você tire alguma coisa. Então, eu acho que, por exemplo, o limite de leitura é para uma questão prática, né? Mas que não, e aí eu concordo muito com a que você também falou, né? Por mais que a gente planeje, tenha uma leitura vasta e etc., que é o que ela coloca, né? Por exemplo, ela começa a ver as contradições da realidade com as leituras que ela tem. Então, por exemplo, isso, fora a questão de ser afetada pela bruxaria de fato, né, estar lá, a própria contradição da teoria, né, e da prática já coloca ela num lugar de deslocamento. Tipo,
não tá mais fazendo parte da realidade, né? A realidade teórica não faz sentido nenhum. Então, pelo menos aí ela já se perde. Então, eu acho que é super possível, normal, comum, talvez, perder. E sua reação, Verônica? Não, eu acho que essa questão de se perder, eu acho que às vezes faz parte do processo, né? De descobrir, de estar ali inserido. Mas eu acho que é isso. Mas eu ainda estou refletindo sobre até que ponto é necessário a gente estar lendo, porque eu acho que a gente pode criar algo antes, né? A gente pode criar um preconceito antes de um trabalho que foi escrito, sei lá, 10 anos, 15 anos, e hoje a gente tem essa questão de estar tudo mudando muito rápido. Então, eu ainda fico me questionando sobre. Ok. Você, Guilherme? Pois é, eu tô com medo de estar falando demais, mas é muito Fica interessante a gente empolgado. pensar nisso. Eu acho que a gente tem que ler os textos quando a gente vai fazer um trabalho com muito esse cuidado mesmo, né? Pensando assim, para isso ter uma base teórica e a gente já trazer isso que ela faz nesse texto, quando ela fala sobre Evans Pritchard, quando ela tá trazendo uma crítica a isso, né? Eu acho que a gente pode se utilizar disso para repensar vários conceitos, né? Porque tudo muda muito rápido. Então, desse jeito que você falou, a gente ainda pode estar construindo isso dentro da academia, né? Mostrando isso dentro da academia. Mas agora, sobre isso de se perder no campo, eu acho que não é todo campo que você procura se perder. Por exemplo, você vai fazer um trabalho etnográfico dentro do Congresso Nacional, estudando política, ali eu acho que é um lugar que não é favorável, não é condicional, e nem ajuda muito dentro da pesquisa você se entregar e se perder naquele debate político, assim, né? Eu acho que isso não auxilia tanto. Agora você vai fazer um trabalho sobre medicina tradicional, sobre ayahuasca. Ali eu acho que o intuito é você acabar perdido nisso da maneira que ela faz com essa feitiçaria, né? É, eu acredito que a gente não pode, não deve levar o ser afetado a todo o trabalho antropológico, porque a antropologia, ela estuda muita coisa, né? Então, você vai estudar... E a gente tem que pensar também o quanto isso pode afetar negativamente a gente, né? Você vai estudar bolsonarismo, você vai estudar militarismo, você vai estudar grupos que têm tendências nazistas, né? E você quer entender por que esse grupo tem esse certo tipo de pensamento, né? Se você é afetado por aquilo, você, bom, sabe, se fode, né? Desculpa assim, mas, cara, fica todo fudido, sabe? Precisando ir para terapia, fazer várias coisas. Eu acho que também cabe aqui falar um pouco sobre esse cuidado que nós antropólogos devemos ter, né? Eu não sei como é que foi para ela. Se você é sempre afetado, eu acho que do jeito que ela fala aqui, esse afetado, eu acho que você não é sempre afetado. Eu tô respondendo aqui a Babi, né? Eu não acredito que você é sempre afetado. Você pode ser, não no sentido que ela tem no termo, num sentido mais amplo, geral, sim, mas no sentido que ela usa no texto, né? Não. Então, eu pensei em várias coisas aqui. Juntando o que a Verônica e o Guilherme falaram, né? Tipo assim, leitura, pesquisa bibliográfica, e depois a sua conclusão, né? Você foi afetado de alguma forma, ou você está sendo pelos momentos políticos que você vive, enfim. Aí você vai estudar política, né? Você vai lá e faz uma revisão dos autoritarismo, autoritarismo, e aí é a comunicação e democracia de massa, o que é isso, o que é aquilo, tal. Nossa, que trabalho incrível. Chega na sua conclusão, você fala, o Bolsonaro tem que sair, e não é para amanhã não, é hoje mesmo, não sei o que lá. E você fala um monte de besteira, entendeu? Essa parte de afetação política é terrível,
a parte bibliográfica está muito boa. Na nossa vivência, assim, tipo, eu não digo antropológica porque é uma pesquisa, né? Eu acho que tem que ter alguma pesquisa anterior bibliográfica. Agora, tipo, para você viver, para você vivenciar e experienciar suas próprias coisas, às vezes o linguajar de outras pessoas, o que os outros já falaram, seus preconceitos ou então interesses, né, que eles tiveram em escrever aquilo, de repente tá de dominação de classe, ou só para aparecer mesmo, aquilo, né, por exemplo, os gregos, tal, aquilo não é verdade, sabe? Tipo, falar, existe um mundo ideal e um mundo real. Poxa, não é tão assim, né? Para que marcar as gerações por séculos e séculos com uma dualidade que não é tão assim, sabe? Você pode dizer que existe uma mente, existe um objeto, mas dizer que existe o mundo das ideias, especificamente, existe mais do que o real do aqui e agora, isso é um absurdo. E marcou, enfim, né? Cristianismo e tal. Então, assim, a experiência do sujeito nem sempre é contemplada pela pesquisa bibliográfica. Aí você vai lá num lugar, você está carregando um monte de livros e todos aqueles livros estavam errados. Às vezes você vê que estavam errados por conta de preconceitos. Outras coisas são, né? Mas então, assim, nem sempre é útil. Sabe, a experiência que você tem lá naquele lugar vai ser completamente diferente. Agora, é importante porque você está fazendo ciência e você tem que se apropriar de linguagens, está fazendo um debate de conceitos, você vai realmente dialogar com os outros autores do passado e propor coisas novas, né? Adicionando. Aí o professor fechou até os olhos, assim, pena, né? Mas porque o Gadamer com tal, não sei o que lá. Mas enfim, lançar sua tradição aí, né? Eu acho que é isso. Tá, olha, Rodrigo. Pode falar, professor. Eu ia fazer o seu comentário em cima da conversa do chat com o Guilherme. Tá bom. Bárbara, você quer fazer algum comentário? Não, eu acho que eu já fiz o comentário. Eu acho que eu não sei, mesmo dentro do conceito dela, eu achei o texto, o jeito que ela escreve um pouco confuso, assim, no início, principalmente a primeira página, a segunda página, assim, ela é muito, não sei, sabe quando você está falando uma coisa que parece que é simples, mas de um jeito muito, muito, muito complexo, não sei. Foi a minha sensação no primeiro. Aí depois eu fui entendendo, né? Aí ela falando que era a coisa do inenarrável que eles falaram, a fim de evitar os maus entendidos, gostaria de ressaltar que aceitar participar e ser afetado nada tem a ver com uma operação de conhecimento por empatia, qualquer que seja o sentido que se entende, né? E ela tentando explicar, né? O que seria isso. Mas eu, quando olhei, eu acho que o que eu entendo por ser afetada, somado ao texto, eu acho que mesmo quando você vai lá para um encontro bolsonarista, por exemplo, você é sim afetado. Eu acho que você sempre é afetado. Acho que o que vai mudar é o grau, se você vai conseguir descrever, se vai ser muito intenso, se vai ficar mais difícil, enfim, nesse nível. Não ser afetado acho que não é uma opção. Obrigado, Bárbara. Foi um belo comentário. Bom, eu tenho algumas coisas para dizer a respeito do que vocês disseram. Primeiro, sobre a questão da Verônica. Verônica, é o seguinte, o problema de não ler é que, às vezes, você corre o risco de inventar a roda. Ou seja, algo que está extensamente discutido na bibliografia, você, de repente, essa aqui é uma descoberta nova. Eu botei. Então, eu acho que o problema é que a antropologia, ao contrário, talvez, de outras ciências, ela tem essa pretensão de, toda vez que vai a campo, encontrar coisas novas. O que significa, do ponto de vista metodológico, digamos assim, uma enorme abertura para deixar que o campo mostre que as suas teorias estão erradas. Ou pelo menos não se aplicam, ou estão erradas, ou são parciais. Então, assim, eu diria para você, quando você for estudar um tema, é importante que você leia sobre ele. Claro que entra o que o Rodrigo falou. Hoje em dia, ninguém consegue, a não ser em casos muito específicos, completar a leitura de um determinado tema. Tem muita publicação, tem muita gente falando, tem muita gente escrevendo. Mas você tem que ter um panorama,
o mais geral possível do que essas coisas estão dizendo. Bom, isso é a primeira coisa que eu queria dizer. Então, assim, leia, mas esteja disposta a aceitar que o que você leu está errado. Acho que esse ou é parcial, é melhor, é parcial, não fala de tudo, fala de alguma coisa, mas não fala de tudo, etc. Depois, eu acho que a Bárbara tem razão. A gente sempre é afetado de alguma forma. Faz parte da própria ideia de trabalho de campo, você se deixar afetar pelo que você... Ou, metaforicamente, deixar-se dizer algo pelo que... aquelas pessoas com quem você está conversando. Nesse sentido, olha só, ser afetado, perder-se e teoria não são coisas que estão incompatíveis entre si. Elas fazem parte desse complexo. Depois o Guilherme faz o comentário. Então, assim, faz parte. Algumas pessoas... Agora, o Guilherme disse uma coisa que ele tem razão também, que isso depende muito do campo. No campo, ela tem um campo muito particular, que é um campo onde se negava a existência da bruxaria. E aí depois eu volto, eu quero fazer uma análise disso, mas depois eu volto. Se negava, não tem feitiçaria. Só tem nos outros que são ignorantes e atrasados. Aqui entre a gente não tem. Que é diferente. Agora, eu queria deixar essa questão para depois, Bárbara, mas o que significa ser afetado? Professor, eu estava pensando aqui, quando o Ingold fala sobre levar a sério o nosso interlocutor, né? E aí eu tendo a concordar com a Babi em qual sentido? Porque, e aí, até discordo um pouco do senhor, ó. Por quê? Ótimo. Eu acho que o local, a gente não é o local que define esse grau de intimidade ou de relação, né? Por exemplo, são os objetivos da pesquisa. E aí eu concordo que eu acho que talvez seja isso que eu entendo como o Daluz está falando. E talvez que você também endossou, né? Que o Daluz tenha razão. Mas não tem como você não ser afetado, porque a partir do momento em que você, que é um dos pressupostos, né, pelo menos mais atuais da antropologia, quer levar a sério o seu interlocutor, não tem como você levar a sério algo sem que isso, de alguma forma, transforme algo em você, né? E aí tudo bem, levar a sério e não necessariamente significa que a gente precise concordar, que também já é uma outra questão, né, que a gente já discutiu. Eu não preciso concordar, mas eu preciso ser afetado. Isso precisa de alguma forma dizer alguma coisa de fato para mim. Sim, E aí eu fico pensando... mas acho que eu disse. Não, sim, pois é, mas é a questão do lugar. Por exemplo, no Congresso Nacional, você com certeza, dentro dessa minha perspectiva, é afetado. E aí tudo bem. Aí eu entendo que o da Luz fala, por exemplo, de talvez isso implique algumas coisas, talvez até negativas. Sim, mas você não tem uma Mas sessão de feitiçaria. não, pois é, e aí que é o ponto, é o objetivo da pesquisa, né? É como você procede com ela e não a pesquisa em si. Toda pesquisa implica afeto. Então, deixa eu concordo com você. Toda pesquisa implica afeto. Mas deixa eu fazer vamos dizer assim, reagir à sua... O que o Guilherme disse foi um pouco diferente, juntando com o que a Babi disse. Que a gente é afetado em todo lugar. Só que o grau de afeto varia. Então, eu posso falar das minhas duas experiências de pesquisa. Uma coisa foi a Corte de Pedra, ficar 6 meses lá no interior da Bahia, convivendo com as pessoas o dia todo. Aconteceram coisas muito semelhantes comigo. Tinha dia que eu não conseguia fazer anotação nenhuma. Tinha dia que simplesmente ia relaxar e jogar sinuca. Tinha dia que eu precisava viajar. Então, no Congresso Nacional, por exemplo, foi outra coisa completamente diferente. Então,
meu ponto. Campos diferentes permitem tipos de acessos diferentes. Então, você vai estudar a prisão, certamente vai ser de um jeito. Você não vai viver na prisão durante, sei lá, 6 meses para saber como as coisas são. Você vai conversar com as pessoas, entrevistar em situações muito particulares. Outra coisa é o Congresso Nacional, que você, como o Guilherme falou, que funciona a semana toda, mas os políticos estão lá só de terça a quinta, mais ou menos. Então, ele tem uma dinâmica, onde os lugares onde esses políticos encontram, você não consegue entrar. Um lugar onde eles costumavam se encontrar muito, à época eu fiz a pesquisa, era o Piantella. Então, para você ir ao Piantella, você tinha que comer alguma coisa, e o Piantella era um restaurante caro. E você vivia de bolsa. Então, como é que você faz? Você entendeu? Então, você vai estudar um convento, é uma outra coisa. Você vai estudar um grupo na periferia de São Paulo, é uma outra coisa. Então, tem aí uma dinâmica. Não é só eu falar, eu sou um antropólogo, agora eu quero chegar, falem comigo. Não quero falar com você, não. Você é feio. Você não tem nada para me dizer, não me interessa. O que eu tenho para dizer é segredo. Como você sabe antes? Você não sabe. Faz sentido? O Guilherme queria falar alguma coisa, Guilherme? Não, era só sobre isso mesmo, assim, esses graus de afeto, né? Pensar, assim, como que você se deixa, porque eu ainda tenho na minha cabeça, não sei, eu posso trazer isso para a gente discutir, né? Que você tem em certas medidas, em algumas medidas, você pode se deixar ser afetado em diferentes níveis, assim, você pode tentar se colocar numa posição um pouco mais afastada ou se deixar se imergir, ser imerso por aquilo, sabe? Eu fiquei pensando um pouco nisso agora. E agora pensando também, né, eu acho que a gente pode, não sei, a gente pode se perguntar assim também, o quão isso é saudável para você, né? Eu acho que faz parte, assim, eu acho que é um debate que a gente está tendo bastante atualmente na sociedade, né? Os zeitgeist, né? De você tentar permanecer uma saúde mental legal, para você conseguir fazer os trabalhos, para você conseguir ter uma coisa interessante, né? E aí, como que você concilia isso, né? Como que você vai estar... Tem um livro muito interessante que eu tenho aqui, que eu li, eu posso até pegar ele aqui daqui a pouco, que é sobre um antropólogo, que ele foi fazer uma pesquisa etnográfica lá no México sobre eu esqueci o nome, mas é um cacto alucinógeno, né? E aí ele vai falar sobre bruxaria também, ele vai falar sobre isso, só que ele se entrou totalmente. E a forma que ele fez, ele é dos anos 50, dos anos 60, então esse debate ainda não tinha sido desenvolvido tanto. Mas a forma que ele fez, ele percebeu que aquilo não conseguiria ser transformado em uma pesquisa etnográfica, porque a experiência que ele teve foi muito particular, foi muito mística, foi muito diferente, então ele transformou num ensaio, né? E aí eu fico pensando se isso poderia ser feito num estudo antropológico, num ensaio etnográfico, hoje em dia, né? Eu vou pegar ali o livro, já volto. Tá, olha só. Diga, Rodrigo. Duas coisas e também que tem relação com o que o da Luz falou. A primeira que eu fiquei pensando aqui é essa relação de afetar e ser afetado dentro de uma perspectiva mais moderna de pesquisa, por exemplo, as etnografias, né? Que aí eu fiquei pensando muito nisso, de como que esse contato se dá e como que essa relação de afetar acontece, porque eu fico imaginando uma coisa bem abstrata, distante, assim. E a segunda é a questão lá das biografias etnográficas, né?
que aí eu acho que entra muito dentro da perspectiva do que o Guilherme falou, e talvez até dentro desse texto que a gente leu, né? Que é uma etnografia do contexto, mas também dela, né? Mas enfim, só para... Mas toda etnografia não é da gente também? Não é justamente esse o ponto? É a partir da sua experiência que você vai criar o dado? Olha, é o Castanheda, não é o Guilherme? Isso, Carlos Castanheda. Ele escreveu A Erva do Diabo, e esse daqui que é a segunda viagem dele, né? É Uma Estranha Realidade. Olha só. Vamos discutir todas essas questões pela filosofia que a gente tinha discutido antes. Lembra lá do Wittgenstein? Compara o que ela disse sobre inenarrável com o que disse o Wittgenstein. Onde é que a gente chega? Sobre o copo, sobre a xícara de chá. Tá além do que a gente suporta, né? A gente não tem essa capacidade. Como é que é? Tá Desculpa. além do que a nossa xícara pode aguentar, né? A gente não tem condição de manter tudo isso gradado. Claro, não tem nada. A nossa experiência não é o que a gente escreve. Porque a nossa experiência é sempre muito maior do que isso. Tem coisas nelas que não tem como você colocar em palavras, a não ser filosofia, a não ser como poesia, talvez uma pintura, talvez uma expressão, uma dança, não sei, ou talvez não tenha jeito nenhum, né? Porque por mais que você diga eu estava angustiado, isso não consegue traduzir a realidade de estar angustiado. Como é que você me descreve a angústia? Esse é um exercício que a gente pode fazer futuramente, depois que a gente terminar essa rodada de como é que você descreve uma situação de angústia? Difícil. E então, olha só, toda experiência, ela tem sempre muito mais do que é possível escrever. Ponto. Tem jeito. Sempre sobra algo, que é justamente essa discussão do Wittgenstein, que a linguagem tem limite e que que a gente coloca dentro das xícaras de chá transborda, não importa, porque o limite é o tamanho da xícara. Do mesmo jeito, a nossa linguagem, que se pretende uma linguagem acadêmica, científica, ela é uma linguagem limitada. Certas coisas não cabem nela. Certas coisas cabem na literatura, mas não na antropologia. É por isso, o Castanheda, olha só, compara isso com o texto lá do Castanheda. O que é? É justamente isso. Ele fala assim, a linguagem acadêmica que eu tenho, eu não consigo falar dessa experiência. A linguagem acadêmica que eu não tenho não funciona, então eu vou fazer um ensaio, porque eu vou tentar incorporar coisas Fala lá sobre... Vamos discutir o Gadamer. O que o Gadamer diz sobre a metodologia das ciências sociais? Vocês lembram? Você lembra, Giovana? Axa, você lembra? Não muito bem, professor. Que era uma metodologia que dependia do objeto. E lembra lá, no último capítulo, quando ele fala sobre a perspectiva hermenêutica? O que é hermenêutica? É um projeto. Qual é o objetivo? É deixar que o projeto ele é corrigido pela coisa mesma. Não é isso? Você tem uma expectativa que eu falo assim, não é isso que acontece aqui. Você não consegue dar conta com aquele projeto. Você tem que modificar o projeto. Ao modificar o projeto, você se modifica a si próprio. Não é isso que está acontecendo aqui? Nossa, deixa eu perguntar, sua opinião, assim, sobre, tipo, a democracia, né, que se troca de líderes a cada 4 anos. Ah, você já falou sobre isso.
você acha que, tipo, o impeachment não é uma coisa a ser feita toda hora, né? A gente tem que aprender com os votos, que não é colocar e tirar, mas esperar, ou seja, fazer o voto consciente, pesquisar antes, né? Eu tenho uma ideia sobre o impeachment, mas eu não vou discutir agora, não, porque a gente está terminando aqui. A gente pode pegar, talvez, um horário só para discutir isso. Eu tenho até texto sobre isso. Mas, enfim. Mas depois a gente volta nisso, se você quiser, né? Mas numa outra oportunidade. Então, esse texto dela é um texto que eu concordo com a Bárbara, ele deixa um pouco confuso. Tem 3 eixos muito claros no texto. O primeiro eixo é essa discussão dela com a literatura sobre feitiçaria. Não é? E dentro dessa leitura, a ideia de que não existe feitiçaria na Europa. Que é uma ideia que ela critica, inclusive, no Evans Pritchard. Mas, nos Azande, eu li o Azande algumas vezes, o Evans Pritchard, ele teve uma experiência de pesquisa muito diferente da experiência que ele teve nos NUR, que tinha sido uma população que, na época que ele foi fazer pesquisa, tinha entrado em conflito com o exército colonial. E tinham proibido a guerra, que era uma atividade tradicional dentro daquela sociedade. Eles tinham sido contidos num determinado espaço territorial. Então, eles estavam... Já os Azande, não. Os Azandes aceitaram eles assim, de braços abertos, digamos assim. Inclusive, o Evans Pritchard, ele pegou uma casa, né? Ele tinha lá um homestead, a casa dele, comprou gado e começou a fazer feitiço, começou a administrar a casa utilizando a feitiçaria. Ou a bruxaria, né? Os coisas de bruxaria. Então, assim, o que me parece é que a diferença, ela teve uma experiência muito mais visceral, talvez, do que o próprio Evans Pritchard. E aí eu acho que tem uma outra dimensão aí que vocês não mencionaram, mas é que tem a ver com a pessoa. Primeiro, ela era mulher. Isso faz muita diferença nesse tipo de contexto, porque parece que, inclusive, a bruxaria... Eu até fiquei nessa dúvida, né? Qual é a relação do gênero com a bruxaria? Que medida isso é ou não considerado uma coisa feminina? Tem essa ideia dentro, que é europeia, assim, claro, tem vários lugares, que a bruxaria está muito ligada ao feminino. Eu não sei até que ponto isso não é uma distorção do que chega para nós. Assim. É uma ideia de senso comum que não estou... Então, até que medida isso está ligada ou não, pode ser que não tenha, está ligado ou não, a esses casos que ela está pesquisando. Depois tem uma outra dimensão, que é a dimensão que, no lugar onde ela vai fazer pesquisa, nega-se a bruxaria enquanto um aspecto social relevante. Enquanto que com Evans Pritchard, a bruxaria, lá nos Azande, a bruxaria está no centro da organização social. Inclusive, quando as pessoas... existe um mecanismo jurídico para trabalhar com as pessoas que cometem bruxaria, que vai até a corte do... Não sei se poderia chamar de rei, mas enfim, o personagem mais importante ali. Então, assim, eu acho que tem aí uma variação. E o terceiro ponto é a segundo ponto de discussão, é essa discussão com o trabalho etnográfico. E o terceiro ponto é o eixo da ciência, que eu achei muito esquisito estar ali. Por que ela está discutindo ciência? Bom, você pode entender pela relação entre... que está lá já no Evans Pritchard. O que o Evans Pritchard vai dizer sobre a bruxaria?
ele vai dizer assim, é consistente, mas é falso. E tem uma enorme discussão a partir daí, que começa com um texto do Brian Wilson, chamado Rationality, uma coletânea. Tem muita gente importante ali. Mas pega lá o que a gente já estudou sobre... Desculpa, vou fazer uma pergunta para você. Qual é a ideia de ciência que ela tem dentro, com a qual ela está discutindo? Professor, nesse ponto, eu fiquei pensando o seguinte, para mim, ela coloca essa noção de ciência não como uma perspectiva plausível ali no momento para fazer contraponto com a magia, né, com a feitiçaria, mas desse lugar de separação do nós e o eles, né? Tipo, Então, de que ciência ela está falando? Ah, não, aí tudo bem, ela tá falando da ciência normativa, ocidental. Mas que tipo de ciência? Ela está falando da ciência social ou ela está falando da ciência, do modelo de ciência exata? Para mim, ficou parecido a um modelo de ciências exatas, com a ciência meio biológica, etc., natural. Que faz muito sentido se ela está falando, se ela abordou isso a partir da ideia de terapia. Terapia ligou isso à psicologia, que tem a ver o quê? Que tem a ver com uma produção intelectual intensa. Isso aí da terapia help, porque eu achei confuso. Bárbara, explica pra gente. Não, eu achei confuso ela. No texto eu achei confuso, entendeu? Os momentos que ela joga umas coisas assim de psicologia do além, ela joga um termo. Um negócio, eu achei muito vago, não entendi. Aí eu desconsiderei assim um pouco, segui lendo. Ok, Bárbara, obrigado. Então, ela tem uma relação com a... E se você for ver, a psicologia, se ela está pensando na questão da psiquiatria, então, está muito relacionada à questão da medicalização. Eu não sei exatamente, né? Tem um... Professor, mas ela fala do texto, não fala? Que, por exemplo, que o próprio processo de esqueci o nome. Enfim, tirar a bruxaria. Desenfeitiçamento. É, que tem que ela fala que, por exemplo, o ritual a parte mais, né, Chan, mas tem um processo que começa antes e começa depois. Eu entendi como uma analogia. Ela meio que faz uma analogia de um processo terapêutico científico, como a gente conhece no Ocidente, e como esse processo de desenfeitiçar também como um processo da mesma lógica. Mas é porque ela tá conversando com os antropólogos, né? Porque ela está argumentando que se ela não tivesse essa experiência de ser afetada, ela provavelmente enfatizaria o quê? Os rituais. Mas como ela teve essa experiência de ser afetada, ela teve ela viu que era um processo, então tinham coisas depois, coisas antes e tal, então ela está fazendo o que faz muito sentido. Agora, e aí eu concordo com o Rodrigo, eu acho que tem aí uma ideia, porque a ciência que ela está falando, por exemplo, ela não está discutindo com o Gadamer. Teve um momento lá que eu achei que ela estava, quando ela falou sobre a palavra, né? Só discutir como conversar com o outro e não. Mas essa história de empatia era uma história que estava no Malinowski. Ou talvez ela esteja discutindo com a produção anglo-saxã da época, que aí eu já não sei com quem que ela está exatamente discutindo, então, portanto, fica difícil da gente dizer. Mas eu quero discutir uma outra coisa. O que significa ser afetado? O que significa ser a palavra afetado? Porque, veja bem, é a tradução do termo affecter. E affecter, ela tem um sentido muito... Não é o mesmo sentido que tem para nós afetado. Eu vou botar... Eu estou aqui... Eu quero colocar aqui para vocês o texto na versão original. Peraí.
Ela usa até a palavra afeto, né? O afeto. Aí afeto é o quê? Afeto é amor, carinho, compreensão, empatia, né? Ela diz, não é isso. Affecté. Ó. Ó, esse aqui para mim é o melhor, é o melhor dicionário de francês que a gente tem em linha, né? Ó, olha aí, ó, a quantidade de olha só, mostrar uma grande predileção por se interessar vivamente a adotar uma atitude com um certo degrau de ostentação e às vezes de insinceridade. Tomar uma forma. Vamos ver. Affecté. Mas mostrar afetação a qual falta simplicidade natural e às vezes sinceridade. Aqui sim, produzir um efeito sobre qualquer um ou qualquer coisa de maneira a determinar nele uma ação ou uma modificação. Produzir um efeito de natureza física. Fazer uma impressão sobre. Aqui pode ser, tem mais sentido, ó. Ser tocado por uma doença física. Ser tocado por um evento infeliz ou infeliz, enfim. Atribuir uma função a qualquer um, atribuir uma coisa a uma função ou usar um sentido preciso. Tem aqui vários sentidos, estão vendo, né? Então, eu fiquei confuso com o que ela queria dizer com afetado. Acho que esse é o seu problema, é o seu ponto, né, Bárbara? Sim. Sim. Ó, quer ver aqui tem um outro. Ó, tem um momento aqui que ela fala affect. Ó, ela fala assim, ó. Je travaille au contraire sur la hypothèse selon laquelle l'efficacité thérapeutique. E aí, por causa do... Tá lá no... É o segundo parágrafo, a última frase do segundo parágrafo do texto. Selon laquelle l'efficacité thérapeutique, quand elle se produit, genre de ce qu'un certain travail est accompli sur de l'affect não représenté. Aqui, affect. Tem outro sentido. Peraí. Affect. Olha só, psicologia. Disposição afetiva elementar. Que a gente pode descrever pela observação do comportamento, mas que não é possível de analisar. Então, talvez, affecté, seja uma coisa corrente para o francês. Para ele, talvez eu não tenha essa dificuldade. Para nós, eu acho que a tradução do afetado não é uma coisa que, para mim, faz muito sentido. Pelo menos não dá, coloca em primeiro plano a complexidade do que ela está querendo dizer. Comentários. Vamos primeiro a Daniela, depois o Guilherme, aí depois a Bárbara, e depois o Rodrigo, que eu sei também que ele quer falar. A minha seria assim de conclusão, sabe? Mas tudo bem. Que assim, a importância de ser afetado,
no texto tem a ver com em que medida que isso inviabiliza ou viabiliza, que era a discussão que a gente estava tendo antes, a pesquisa. Então, nesse caso, ela tinha que entrar, ela tinha que jogar o jogo, ela tinha que... Não é atuar, entendeu? É realmente um ser afetado para ter aquela experiência, para poder saber do que era, porque senão ela não conseguiria entrar. Então, é mais ou menos isso, a pesquisa dela fazia parte disso, né? E você Se ela não concorda? tivesse... Agora, ela não pode entrar insinceramente, né? Ela não podia fazer isso por insinceridade. Ela teve que... Ou seja, só conseguiram falar com ela com isso quando eles perceberam nela que ela estava sendo afetada pela bruxaria. Sim. Você acha que, como o pessoal estava falando antes, tem horas que você não pode se deixar levar pela pesquisa na política? Por exemplo, você poderia inviabilizar seu próprio projeto. Por exemplo, assim, se você vai num lugar, igual ela falou, tá tudo impermeado pelo seu objeto de pesquisa, você não consegue fazer uma pesquisa etnográfica, você não tem um objeto claro, preciso, né? Olha só, eu acho o seguinte, o objeto, você tem todo antropólogo tem um campo, ele não tem um objeto quando ele vai para a pesquisa. Esse objeto ele cria lá, o objeto é o diálogo dele com o campo. Ou seja, que tem a ver o quê? Tem a ver com o projeto fracassado, o Melat tinha uma frase ótima, que assim, o importante é trazer um fato novo. Ou seja, você vai a campo para trazer um fato. O que é o fato? O fato é o diálogo entre uma certa maneira de ver o que está acontecendo e uma certa maneira de interpretá-lo para dizer alguma coisa. Eu acho que, assim, ó, de toda a pesquisa dela, ela não escreveu quase nada, que ela não falou de ninguém, não contou quase que nenhuma situação, assim, objetiva, né? O que ela falou foi sobre o método dela. Eu acho que foi nesse método que ela descobriu um algo novo, um algo além do que os outros estavam fazendo, que ela achou importante para a pesquisa, mais do que elementos factuais sobre a feitiçaria em si, se existe ou não existe, que era o que a gente estava querendo saber. Porque também essa questão, ela... Do ponto de vista antropólogo, eu diria para você que você pode não acreditar na feitiçaria, mas isso não impede de estudá-la. O que você não pode fazer é utilizar a sua crença como um preconceito. Ou seja, eu quero dizer o seguinte, você vai utilizar isso para dialogar com a sua crença. Você pode ter errado, a feitiçaria pode existir. E você percebe isso como uma crença. Você acredita que ela não existe. Eu esqueci de dizer uma outra coisa, que é que esse tipo de inserção em campo também depende muito da pessoa. Tem pessoas que são muito mais sociáveis do que outras. Tem pessoas que já têm uma postura mais distante. Tem pessoas que se jogam nas coisas, tem outras pessoas que não se jogam. Então, assim, em que medida essas disposições idiosincráticas elas afetam a pesquisa? Questão importante. Guilherme? Eu fiquei muito mais confuso agora pensando em afeto na língua, né, que ela escreveu, né? Porque eu tinha realmente afeto, como, sei lá, sendo essa terceira definição que você leu, sobre ter se passado por algo ou algo surgiu um efeito, né? Então, eu estou sendo afetado pela gravidade agora, eu estou sendo afetado pela pressão atmosférica. Isso fazia parte, assim, de como eu conceituava. Agora, eu fiquei confuso também sobre essa parte que diz sobre o afeto e fala alguma coisa de não ter sinceridade nessas definições, né? E aí eu não saquei bem assim, né? Mas Não, sobre... eu que não te entendi. Como assim? No texto dela, quando ela Não, fala que ela não... no dicionário, sim, claro. Que a pessoa é insincera, né? sabe?
Afetado, né? É. Tem uma coisa semelhante assim, ele é muito afetado. Ele pô, vocês estão falando do seu professor. Uma coisa Ah, assim, sabe? Que eu caricaturei nesse aham. momento. Sim. Não, agora fez um pouco mais sentido. Mas isso que a Bárbara disse, né, sobre a intimidade, eu acho que fez mais sentido, assim, no que ela está querendo trazer para a gente, né? Eu não sei se a palavra certa seria intimidade. Talvez interesse, talvez emoção mesmo, né? Eu acho que uma coisa muito importante tirar desse texto é sobre sentir a emoção, né? Porque a gente sente emoções, a gente tem que colocar isso. E isso faz parte do seu fazer no campo. Eu só tenho mais perguntas do Mas que muitas coisas não são, conclusões agora. mas muitas dessas coisas não podem ser escritas, né? Ou É, você não consegue escrever. Tem aquela discussão que a gente teve antes. Algumas coisas não cabem em palavras. mas elas afetam, elas Mas interferem, afetam, né? é claro. Bárbara, e você, Bárbara? Então, agora eu também não sei, porque para mim afetar era isso que a gente leu também. Aí agora, ao mesmo tempo no texto parece um pouco que é intimidade em certos momentos. Aí agora eu fiquei pensando se não é reciprocidade, que ela se encaixar e receber o tratamento como todos os outros é um pouco uma reciprocidade, assim, não sei. Enfim, É, a abertura dela e o que eles trazem tem a mesma medida, vamos dizer assim. pois é, Bárbara, mas olha só. Eu acho que você tem razão. E aí tem um outro problema, né? Que ela está dizendo toda hora que essa experiência dela não cabia, muitas coisas não cabiam em palavras, né? Eram inenarráveis, né? É a tradução, eu não vi o original qual é. E ela, então assim, se você é afetado no sentido de você é influenciado por alguma coisa, aí foi você que disse, né? A gente sempre é afetado. Como ela está falando com alguma coisa da terapia, né? Tem ali estava explícito naquele texto que eu li. Isso significa o quê? Que talvez afeto tem alguma relação com a ideia de afeto, né? Que é como se fosse uma coisa como uma pulsão, né? Ou então alguma coisa que gera uma pulsão, ou seja, está numa dimensão psicanalítica que é difícil da gente lidar com isso do ponto de vista da antropologia, né? A gente não tem instrumento para isso. O que você fez aí foi reduzir isso a alguma coisa que é familiar para a gente. Há relações de reciprocidade aí? Sim, eu acredito que sim. Nada disso altera o fato de que o nosso conhecimento, identificação também. A coisa sobre empatia é uma coisa antiga, estava lá em Malinowski. Mas há muito tempo a gente abandonou essa ideia. Diga, Rodrigo. Bárbara, vai. Se não for empatia, se for simpatia. Porque, Isso me lembra aquela música do Sympathy for the Devil, do Rolling Stones. simpatia tem a ver com isso de se identificar, tem a ver com intimidade. Tem a ver com intimidade não no sentido de profundidade, porque empatia também tem a ver com intimidade, mas no sentido de identificação, de se ver como igual, né? Uma pessoa tá rindo, aí você também ri. Sei lá, se conseguir chegar na mesma frequência para unir, né? Uma pessoa simpática, ela encontra mais pessoas. Uma pessoa empática também, né? Consegue socializar mais, mas talvez uma pessoa simpática mais do que uma pessoa empática. Será que poderia ser simpatia? Pensa um pouco sobre isso, desenvolve. Escreve um trabalho final sobre isso.
simpatia, empatia e é uma intuição. Não sei se te responder. Você pode fazer duas coisas com essa intuição. Você pode deixar por aí ou você pode ter uma coisa aqui que eu quero pensar. Mas existe essa palavra no meio, assim, além de sei que existe empatia, mas simpatia existe? Eu não estou conseguindo lembrar agora, mas não significa que eu não tenha lido algo a esse respeito, porque eu já esqueci tanta coisa do que eu li. É um processo, eu vivo num processo constante de esquecimento. Eu vou, aí de repente, nossa, eu não só tinha lido esse texto, mas tinha fechado também. Acontece o tempo todo. Rodrigo. Professor, a gente chega num negócio que aí fez muito sentido na minha cabeça. Que aí eu comecei, alguém falou bem no Olha, comecinho. que bom. Então você dá um pouco desse sentido pro Guilherme, que para ele... Eu acho que inclusive foi da Luz que falou sobre a questão do reconhecimento. Que aí eu estava pensando nessa ideia do reconhecimento, da teoria do reconhecimento mesmo. E aí, como a gente está tratando de afeto, eu tentei fazer alguma associação lá com o trabalho lá do professor Vladimir Safata, que é sobre o circuito dos afetos. E aí, enfim, tipo, ele vai buscar também essa questão dos afetos dentro dessa perspectiva política, né? De identidade, aí, né, reconhecimento, que também está dentro da nossa discussão da outra disciplina, que eu fiquei pensando muito nisso. Esse afetar tem essa relação dupla de me identificar, né? Me identificar enquanto eu, identificar um outro enquanto outro eu, e aí a perspectiva da diferença, né? E aí É o o Léo afeto é Lévi-Strauss, isso. né? É Sim, o... essa diferença tem relação com a minha diferença e com a minha singularidade, e vice-versa. Então, para mim, o afeto seria nesse sentido, é realmente algo que não está em mim, mas também não está no outro, está para além dos dois, né? Tipo, essa relação que cria esse afeto. E aí, tudo bem, pode ter afetos positivos e negativos, ou sei lá. Mas, enfim, é nesse movimento, por assim dizer, de uma forma geral, seria algo que... Aí, tudo bem, sem carga valorativa, né? Mas que te, sei lá, suspende seus preconceitos, por assim dizer. Essas ideias que você já tem, etc. Olha, eu acho que mais do que simpatia, assim, do meu ponto de vista, né? Pelo que... E aí, de novo, é a partir do que eu já conheço, do que eu já li, enfim, das coisas, maneira como eu penso. Eu acho que tem mais relação com a ideia de pertencimento e a ideia, e aquilo que a gente estava discutindo do encontro. Você pode ter encontros de várias maneiras, mas o encontro, vamos dizer assim, o modelo do encontro, e aí tem não, uma não pequena parte de idealização, é um modelo no qual o encontro não é algo que você manipula, mas você é manipulado por ele. O que eu quero dizer com isso? Você faz parte do encontro, como o outro faz parte também. E o que acontece não depende, claro que depende da sua ação, mas não é a sua manipulação sobre o outro. É um encontro. Sabe aquelas conversas que você tem no final, você não sabe dizer o que você conversou? Quando você vai à terapia, por exemplo. Algum de vocês já fez terapia? Você vai à terapia, você fala um monte de coisa, sentiu bem. Mas o que eu falei na terapia? Não sei, não lembro. Ou quando você tem uma coisa tão legal com a outra pessoa, pode ser de várias maneiras, pode ser amorosa, pode não ser amorosa, pode ser um amigo, pode não ser um amigo, que você se sente à vontade, você está... Né? Aquela conversa que você tem com a pessoa que você, no final, depois não sabe... Foi tão legal a conversa, mas o que vocês falaram? Então, essa ideia de... Tem uma frase
que Cabrera atribui a Heidegger, que era o seguinte, segundo ele, o Heidegger dizia que você tem uma verdadeira experiência com a linguagem quando você deixa de ser senhor da linguagem para se tornar objeto dela. Porque em muitos momentos, o que você está fazendo, o que você está falando, você está manipulando o que você está dizendo. Mas, professor, e aí, como que você cria uma etnografia a partir desses momentos quase memoráveis? Olha, a etnografia, pelo menos na minha percepção dela, isso não sou só eu, tem outras. Tem inclusive um texto da Mata que vai falar sobre isso, Anthropological Blues, que aliás eu podia ter posto no curso, né? Nem me lembrei. Que está lá no Levi-Strauss, que é essa história de... É sempre sobre um processo de distanciamento e proximidade. O antropólogo, o que você faz? Você vai a campo, você anota as coisas, você não sabe o que você está anotando, é a experiência dela. Você não sabe o que você está anotando, você acha que você está perdido, você fica confuso, mas você tem ali... Às vezes você nem sabe o que está anotando, mas você se sente obrigado a anotar, então você anota. Outras coisas você não anota, você vai anotar depois, porque você lembra, olha como aquilo era importante, você faz um... Como, por exemplo, o Guilherme fez sobre a visita dele. Às vezes não faz o mesmo sentido, mas nunca não faz sentido. Mas quando você fala que não faz sentido, é porque você já está estranhando aquela experiência. Então tem essa coisa, você anota, anotar significa um primeiro distanciamento. Porque anotar, ou você transcrever, já não é mais a experiência. É um relato sobre a experiência. Você está transformando algo em palavras. E nessa transformação você vai perder. Por quê? Porque a experiência, de novo, só parte dela cabe em palavras. Uma parte dela não cabe. Pessoal, eu fiquei pensando aqui, ainda dentro da perspectiva dos afetos, né? Que eu fiquei pensando lá igual lá no circuito dos afetos, talvez no afeto não como uma coisa, sei lá, que eu posso experienciar só no abstrato. Porque, por exemplo, ele vai falar, por exemplo, das relações de conflito como uma perspectiva de afeto, né? E aí, por exemplo, lá no texto que a gente leu, ela fala dessa Ela, questão. Hã? ela é uma autora, Então, ela fala. Eu falei outra coisa? Enfim, falou ele. ela fala que existe um conflito ali, né? Na Europa não existe bruxaria mais. E aí, por exemplo, trabalhar isso como uma perspectiva de afeto, como esses conflitos políticos tocam as pessoas, entende? Aí, por exemplo, do fato das pessoas não se abrirem para ela, talvez porque, não existe bruxaria na Europa, e quando existe é só para pequenas tribos ou comunidades muito pequenas e atrasadas. Então, do tipo, o afeto dentro dessa dimensão também, né? Não só dentro de uma dimensão relacional do eu e do outro, É, mas ou seja, mas situacional, né? eu colocaria de outra maneira. Eu acho que você tem muita razão. Essa ideia de que é, a situação etnográfica está em diálogo com uma perspectiva que não é a nossa. Para nós isso não tem problema. Teria? A ideia de bruxaria, ou então a ideia de... Nós temos uma relação muito mais próxima a isso. Para nós não é um problema. Não tem ninguém que está dizendo que... Não sei se vocês acham. Porque o que ela está chamando de bruxaria ali, a gente talvez desse outro nome. Não é? A ideia de que a nossa sociedade ela tem coisas que a gente não consegue explicar, ou que a gente tem
aspectos místicos que estão presentes. Isso não é um... Mas ela está falando numa França secular, que tem, talvez uma importância a essa história da ciência diferente da nossa, ou muito mais, não sei. Vamos fazer uma última rodada? E a gente se encerra? Então, Axa, comentários? Eu queria fazer um comentário etnográfico antes dessa rodada. É que assim, ó, o pessoal, eles digitam, eles não olham para baixo, não mexem os dedos, não ficam assim, tipo, meia hora pensando. E, sabe, fica fazendo cara de nada. E aparece que Guilherme digitou, mas ele tá olhando lá pro lado, tá enrolando Quem? cigarrinho. Quem? O Guilherme, por exemplo, tava olhando para cima e apareceu aqui. Pô, aí sim, gostei. Como é que ele fez isso? Transição de pensamento? Ele escreve pelo olho no computador? Como é que é? Não, eu acho que ele tem, eu acho que aí ele tem essas coisas místicas que acontecem no Brasil. Mas aproveita, faz o seu comentário final, Bené. Não, então, comentários finais, ela fala, assim, né, no final mesmo, sobre o sujeito opaco, né? Sobre... Eu compreendi como sendo assim, ela leva o eu dela para uma situação na qual é possível fazer um estudo etnográfico. Não tem nada de errado com o eu dela não precisa ser questionado nem nada, ele vai experienciar alguma coisa com aquilo que ele já é, como se fosse até um eu neutro, um eu de qualquer um. A experiência que vai ser colocada, entendeu? Em ponto de vista científico. Mas aí precisa daquele eu estar experienciando e fazer o relato. E é isso. Então, por exemplo, ela pode ir para um lugar, para outro, para outro, para outro. As situações diferentes vão causar impressões nela que ela vai relatar, mas são impressões do fato, não exatamente do eu dela. Seria só o eu dela experienciando, como um canal, etc, etc. O problema é que muda tudo quando você faz isso, né? Porque o canal não é neutro, ele tem uma história, ele tem essa história, ele tem uma... Então, e aí, portanto, como esse é o fundamento, vamos dizer assim, do dado que a gente obtém, então, o tipo de ciência que a gente pode produzir está contido ou determinado por o tipo de dado que a gente consegue produzir, a partir do dado que a gente produz esse nosso conhecimento. E aí, é um conhecimento frágil, é um conhecimento que é hipotético sempre. Talvez, Popper vai dizer que todo conhecimento é hipotético, mas para nós isso é bem claro, né? Diga, Bárbara. Eu tenho duas perguntas. Uma que é mais simples, é tipo assim, você acha que o fato do texto dela estar traduzido, né? Se isso faz muita diferença para ele ficar assim mais entroncado, a gente não conseguir entender? Ou a tradução consegue fazer um... Acho que não, né? A tradução tem que ser mais direto o que ela falou. E a forma de escrever em francês Não, deve eu acho que deve ter alguma... Eu geralmente leio esses textos em francês, mas eu não tinha ele na biblioteca. Depois eu consegui. Mas só fui procurar depois de eu ter lido. Eu acabei não lendo em francês, então eu não sei dizer. Mas eu acho que é uma possibilidade. E Pelo aí, menos o afeto, ser afetado, eu achei que esse primeiro, aquele último, segundo, o texto que eu li, ali não é afetado, né? Embora afetado, era afeto. Talvez, mas não é bem isso, né? Enfim, porque o afeto que a gente tem está ligado à emoção, né? E o afeto aqui está ligado a uma disposição. Afeto é um tipo de emoção. Eu tenho um afeto por ele. Significa que eu gosto dele. Talvez eu pudesse dizer que afetar eu tenho um afeto. Sensibilizado? Eu não falo assim, eu tô eu não falo assim, eu tenho afeto. Quando eu falo assim, eu tenho afeto por ele. O que eu estou dizendo? Então, professor, você acha que, por exemplo, trocar o afeto por tipo, afetado por sensibilizado não faz uma Não diferença? sei. Porque, por exemplo, eu vejo afetado com uma carga valorativa, pelo menos pra gente, né? Sensibilizado, não. Não, tipo, pelo menos não na questão dual de positivo ou negativo. Olha, é carinho, né? O Guilherme tem razão. Eu acho, Rodrigo, que precisaria ler o resto do texto dela. gente, a minha... Desculpa, professor. Fala, não fala. Não, é porque a minha mãe está querendo participar aqui.
Ela tá aqui do lado. Aí ela, não seria envolvido? Envolvido, pode ser. A gente teria que, eu acho que teria que ler o texto dela e perceber um pouco com quem que ela está dialogando. Quando ela está falando de terapeuta, de terapia, por exemplo. Talvez esteja ali talvez tenha um caráter mais técnico. Eu não saberia dizer nesse momento qual é. Guilherme. Então, para fazer um último comentário, eu acho que a gente tem que pensar ela no contexto dela, né? Então, a gente está falando sobre tradução para a França, só que qual a maneira que os franceses se afetam, né? A gente isso é com certeza um preconceito, né? Mas eles parecem ser um povo mais frio, menos caloroso, menos afetuoso, se a gente for utilizar essas palavras. Então, ela escrever isso para os pares dela tem um sentido, né? Eu acho que se a gente for para o Brasil... do nosso, né? Exatamente. Acho que a gente for no Brasil, a gente pensa em emoção, em afeto, isso está muito mais interligado na maneira que a gente estuda, na maneira que a gente vê as coisas, né? Eu estava lembrando aqui um texto que eu acredito que é do Gilberto Vênio, que eu estudei em antropologia urbana, né? Com a Patriota. E ele fala sobre um encontro que estava tendo... Ele estava andando pelas ruas do Rio de Janeiro e aí tinha um preto velho, né? E ele tinha incorporado na rua e como a sociedade, como a cidade, né? Como a cidade inteira estava andando por aquilo como algo natural, algo normal, sabe? Mais uma terça-feira e tal, estou andando aqui. O cara tá ali fazendo uma sessão, atendendo as pessoas e tal. Aí parece pessoas de todos os tipos ali interagindo com o preto velho no meio do Rio de Janeiro, na rua, né? Em Copacabana. E aí... tipo assim, e as pessoas se organizando, né? Tendo as pessoas que vão lá para dar assistência a ele, e aí se organiza uma fila, e aí tem todo esse movimento. Então, a feitiçaria está muito mais integrada na maneira que a gente tem na nossa cultura. E se a gente pensa nisso, na maneira que a gente vai fazer antropologia, eu acho que a gente também pode pensar os afetos de uma forma diferente aqui. Mas ainda assim, eu acho que a discussão foi muito interessante da aula de hoje. Dá para a gente levar para vários lugares. Só que a gente tem que saber onde que a gente vai se colocar. Que antropologia que a gente vai fazer, né? E aí, os últimas considerações. Eu só continuaria com o mesmo comentário. A antropologia que a gente vai fazer depende também do que a gente vai estudar, né? O que é possível. Tá bom. Axa, seus comentários. Bem na hora de ligar o microfone ele trava, né? Ótimo. Enfim, eu achei... Tá me ouvindo, gente? Estamos. Eu achei esse texto muito interessante, porque eu acho que até aqui na minha graduação eu vim vendo a antropologia como algo mais engessado, né? Com aquela ideia de que a gente tem que ser imparcial no campo. Até mesmo as minhas experiências de campo foram bem engessadas da minha parte, né? Por ter essa noção de que tinha que ser assim. Então, achei muito interessante esse texto e essa noção de que a gente realmente é afetado, mas aí eu acho que eu vou na vibe do Guilherme, em dizer que a gente tem que ter muito cuidado também com o nível, né, que a gente se deixa ser envolvido nas questões, né, porque, como o professor falou, eu concordo muito com o senhor nisso, cada um tem uma personalidade, uma forma, um nível de sensibilidade, né, e cada pessoa é afetada em maior ou menor grau. Então, acho que a gente tem que refletir sobre isso e tomar também um pouco de cuidado também para não deixar o trem correr solto, né? Basicamente isso. Eu acho que você tem toda a razão e acho que, inclusive, você traz uma outra questão para discussão que a gente pode discutir nas próximas aulas, que é em que medida é importante a gente ter consciência das nossas limitações e possibilidades em campo. É interessante. Eu acho que essa temática ela vai render muita discussão,
Porque tem muita coisa que eu ainda falaria, perguntaria. Claro, né? Se a gente tiver oportunidade, a gente pode entrar nessas questões. Mas também essa questão do conceito mesmo de afeto, de ser afetado, envolvido, simpatia, empatia, são coisas que ainda não, pelo menos para mim, não estão tão claras. Eu acho que demandaria mais tempo, mais discussão. Mas eu achei muito rico mesmo. Legal. E você, Thaís, você quer dizer alguma coisa? Se a sua voz permitir, evidentemente. Tá meio difícil, tá bom. Então vamos passar para o Rodrigo. Professor, eu não, enquanto eu não puder perguntar para ela ou descobrir, eu vou tratar o afeto como sensibilidade, Ok. sensível, algo que de alguma forma toca a gente, e aí, enfim, vai para outras discussões. Eu concordo muito com a sua discussão com a Axa também, que é uma discussão, né, que a gente está tendo já desde o começo, mas aí eu vou meio que advogar para o diabo aqui. Eu não sei, eu Bom, acho vamos que, por saber quem é o exemplo, diabo primeiro, né? já que a gente vai, por exemplo, o que limita a nossa a experiência, a linguagem. Então, por exemplo, tudo bem, vão ter elementos da experiência que a gente nunca vai conseguir traduzir, né, com a linguagem. A gente nunca vai conseguir expressar de fato como é. Mas, e aí, tipo, talvez dentro dessa perspectiva de, por exemplo, já que de alguma forma a minha xícara nunca vai caber toda a água, essa troca de água não me traz um benefício, sabe? Do tipo, deixa transbordar mesmo, Tudo bem. deixa transbordar a Mas experiência, por mais que eu não consiga transcrever isso e traduzir. eu acho que você utilizou uma metáfora que é muito apropriada. De fato, a experiência transborda aquela coisa. O ponto não é o limite da experiência. O ponto é o limite do que eu posso dizer sobre a experiência. Ou o que eu consigo dizer sobre a experiência. Então, o problema não é a experiência, é a experiência. Aí você vai ser você vai ser o Rodrigo. Em algum momento você vai querer... Não, peraí. Você vai, anota, né? Você pode utilizar, tem mecanismos mnemônicos para isso. Mas isso você pode usar com bastante... enfim, depende. Alguém tinha me perguntado assim, pode fazer gravações, né? Pode, claro. Mas, de novo, toda gravação, ela diz uma parte, ela não diz tudo. A gravação é só do que as pessoas disseram. Fala, Bárbara. Mas não é, seria tipo, ao invés de escrever depois, gravar você falando, não gravar as pessoas. Pode ser também, é uma estratégia. Aí, isso é uma outra coisa. A gente tem que ver o que cabe, porque nem sempre cabe fazer gravação, e o que é possível fazer na situação. Hoje é muito mais fácil, porque você tem o celular, né? Então, você simplesmente cita alguma coisa para o celular, não esquecer de fazer assim. Enfim. Então, professor, é muito mais espontâneo, né? O áudio é melhor. Agora, assim, para a sistematização do pensamento, eu acho que não é necessariamente tipo, um ganho você fazer a escrita. E claro, você pode recobrar o que você viu depois, mas você também meio que lembra o que você falou, né? O que você acabou de falar e tal. Mas é o seguinte, quando você está escrevendo, quando você está falando, geralmente você não sabe aonde você quer chegar. Você tem sentimentos que você está querendo expressar. Mas, assim, você não tem um bloco teórico já construído, entendeu? Então, quer dizer, faz pouca diferença você escrever ou você falar, na minha opinião. Pois é, mas pode ser, né? Você editar suas notas etnográficas, mas a minha experiência é que o que você tem gravado, você usa menos. É pelo Porque você tem que processo ouvir de novo. de transformação, né? E transformar isso em material escrito. Você já tem uma nota, é mais fácil. E você pode colar pedaços, você pode fazer referências cruzadas, você pode fazer um comentário, entendeu? E aí você lê assim, você pega, não, olha aqui, tá aqui. Você tem uma nota, assim, de uma página. Se você tem uma gravação, né, do tempo equivalente, você tem que ouvir toda a gravação para ir até o ponto que te interessa. Então, acho que é mais fácil fazer a escrita, né? Enfim. Mas no meu caso, no caso da Bárbara, a nossa letra é muito feia, não é, Bárbara?
A gente não entende depois que a gente anotou. Eu também tenho o mesmo problema, mas depois você pode digitar. Não tem problema nenhum. Você pode... Ou então você pode fazer um curso de caligrafia. Eu fiz. Depois de velho. Melhorou um pouquinho, mas aí, só quando eu presto atenção. Quando eu relaxo, volta a ser um garrancho. Eu tenho uns cadernos infantis aqui em casa, né, de caligrafia, mas extrapola a letra, não tem jeito. Mais uma coisa, assim, no final mesmo do negócio, ela coloca assim, a gente podia mudar o objeto da nossa pesquisa para o próprio sujeito observante, para analisar ele na centralidade da antropologia e da terapia. Ou seja, ela mudou a vida dela depois dessa experiência, não quer mais ser antropóloga, ela quer ser psicóloga. Ok. Gente, vamos encerrando por hoje, então? Pode ser? Se você gostou, deixa o like no canal. Espera aí.